aqui André Menezes, o brabo da biologia, diretamente para o Preveste UEA. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Menezes, eu tenho cabelos pretos, estou usando blusa preta, calça jeans, estamos em um estúdio de televisão e eu usarei tela interativa para anotações. E vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de fisiologia humana, vamos falar de sistema respiratório, tópico quente para a nossa prova da UEA. E vamos para a primeira questão, ela diz o seguinte, questão da Unesp 2025, questão quentinha pra gente. Aenius, mulher do mar em coreano, são as famosas mergulhadoras da ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul. Essas mulheres hoje, com idade entre 65 e 90 anos, seguem a antiga tradição de coletar frutos do mar, atingindo profundidades de até 12 metros apenas com o ar dos pulmões. Esse trabalho é uma das formas de sustentar as famílias dessas mulheres, que são reconhecidas pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Antes de mergulhar, as aenios devem, complete as lacunas, hein? Os músculos intercostais e o diafragma para encher os pulmões com ar. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo, mais uma lacuna aqui para completar, e ao retornarem à superfície, lacuna, promove o aumento da frequência respiratória das aenios. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por letra A, contrair, aumenta e cerebelo. Letra B, relaxar, diminui, cerebelo. Letra C, relaxar, aumenta, bulbo. Letra D, relaxar, aumenta, cerebelo. Letra E, contrair, diminui e bulbo. Bem, vamos aqui então para a nossa questão. Bem, vamos ver inicialmente, tá? Uma interação com o nosso vídeo aqui. Nós temos uma árvore respiratória que mostra inicialmente aqui, gente, os movimentos respiratórios. Aqui a gente observa a árvore respiratória superior e a gente observa o canal central da traqueia. Quando ele faz a bifurcação, você tem brônquios, bronquíolos, finalizando em alvéolos. Perceba que abaixo dos pulmões, nós temos uma estrutura, que é um músculo extremamente importante, chamado diafragma. Junto com ele, a gente tem um músculo que fica na costa, chamado músculo intercostal. Esses caras são responsáveis por realizar o movimento respiratório de inspiração e expiração. Nesse movimento respiratório, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui a contração do diafragma. Quando o diafragma contrai, ele desce, tá? Aumentando dessa forma o espaço da caixa. O músculo intercostal também contrai, só que dessa forma ele sobe, fazendo com que a área da caixa aumente. Quando aumenta a área, você tem a diminuição da pressão. A pressão interna do pulmão diminui, isso força a entrada do ar no pulmão. No movimento contrário, que é a expiração, o objetivo é expulsar o ar do pulmão. Então, o diafragma relaxa, dessa forma ele é empurrado para cima. O músculo intercostal também relaxa. Logo, dessa forma, a área torácica diminui. Quando diminui a área, a pressão dentro do pulmão aumenta. E isso força a saída do ar do pulmão, realizando, então, o movimento respiratório. Inspira, contrai diafragma, contrai músculo intercostal. Expira, relaxa diafragma, relaxa músculo intercostal. Inspira, contrai, contrai. Expira, relaxa, relaxa. Sacou? Esse é o nosso mantra da respiração, beleza? Vamos então acompanhar aqui esse nosso mantra. Olha só, pulmão, aí a gente tem diafragma, aí a gente tem músculo intercostal. Contrai, diafragma desce.
e o músculo intercostal sobe. Não, aqui na nossa direita, vou botar um outro pulmão. Vamos então, ó, mais uma vez, relaxa. O diafragma sobe, o músculo intercostal desce. Então, inspira, contrai, contrai, diminui pressão dentro do pulmão, entra. Expira, relaxa, relaxa. Expira, relaxa, relaxa. Aumenta a pressão dentro do pulmão, o ar, ele sai. Compreenderam? Então, esse aqui é o nosso movimento. Beleza? Continuando agora. Opa, tem uma pergunta de alguém. Gui, você vai fazer uma pergunta, Gui? Manda aí. Ei, brabão. Quando eu era criança, lá no Coroado, eu caí da rede e bati a cabeça no chão. A minha mãe não me deixou dormir. Tem algo a ver com isso? Cara, olha só. Na nossa interação agora, Gui, a gente vai ter o seguinte. Para eu explicar isso para você, eu vou precisar te explicar a anatomia do encéfalo. Olha aqui comigo, esse lindo encéfalo, certo? Aqui no nosso encéfalo, a gente tem um cara chamado bulbo cerebral, tá? O bulbo, gente, ele é o responsável em controlar o que chamamos de centro respiratório. O centro respiratório é a mecânica bulbar do controle da nossa respiração. Como que ele é ativado? Bem, a ativação desse sistema se dá quando acumula a quantidade de gás carbônico no nosso sangue. Isso vai deixar o pH sanguíneo menor, o meu sangue vai ficar mais ácido. O bulbo, então, percebe esse pH mais baixo e faz com que a tua frequência respiratória aumente, fazendo com que você tenha a necessidade de querer respirar. Essa necessidade de querer respirar, a gente chama de ponto de ruptura. Sabe quando você prende a respiração e em um determinado momento te dá uma vontade desesperadora de querer respirar? E aí você vai lá e respira. Esse é o ponto de ruptura. É porque o teu bulbo está entendendo que o teu sangue está acidificando demais, o teu cérebro está ficando sem oxigênio, e que se você não respirar naquele momento, a impressão que dá é que você vai desmaiar. E, gente, realmente, se você ultrapassar esse ponto, você realmente desmaia. Então, não façam isso. Só que o bulbo é muito sensível. Então, algumas vezes, o bulbo pode parar de funcionar. Por exemplo, quando você leva uma pancada muito forte na cabeça. Então, Gui, sua mãe está certa. Se você cair e bater muito forte a cabeça, o teu bulbo, ele pode parar de funcionar. Então, toda essa mecânica de controle da tua frequência respiratória, ela pode ser perdida. E você pode entrar em parada respiratória, cara. E aí, por acidente, você pode simplesmente morrer. Isso pode levar a óbito. Então, bateu a cabeça muito forte, a gente chama de concussão cerebral. Não pode deixar a pessoa dormir realmente. Ela tem que ficar desperta até que os sinais vitais, eles sejam ali confirmados e o controle volte. Por isso, bateu a cabeça muito forte, percebeu que a pessoa está com problemas para respirar, ir ao médico imediatamente, ok, gente? Ir ao médico imediatamente. Então, Gui, sua mãe tá certa, escute sua mãe, cara. Ó, e vamos então responder a nossa pergunta. Antes de mergulhar, as aênios devem tarará os músculos intercostais e o diafragma para encher os pulmões com ar. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo. Essa daqui a gente já consegue determinar, porque quando a gente mergulha, a gente vai ficar sem respirar. Então, o pH sanguíneo vai diminuir, certo? O pH sanguíneo vai ficar ácido, ele vai diminuir, ok? Então, isso daqui a gente já consegue determinar. E ao retornar à superfície, o
promove o aumento da frequência respiratória. Quem promove o aumento da frequência respiratória, a gente acabou de ver que é o nosso bulbo cerebral, correto? Bora então ver como que a gente completa essas lacunas do texto aqui, né? Letra E, contrair, diminui e bulbo. Então, antes de mergulhar, as aênios devem contrair os músculos intercostais. Contrair o músculo intercostal, eu imagino aqui, porque ela inspira e prende a respiração. Então, quando inspira, contrai, contrai. Então, contrai músculo intercostal. Então, você deduz isso, certo? E é exatamente dessa forma que a gente, então, resolve a nossa questão. Letra E, contrair, diminui e bulbo. E a gente tem mais uma pergunta envolvendo esse tópico para a gente fechar aqui o nosso conhecimento. Olha só essa pergunta. Do Einstein, olha só, prova de 2024. Analise o gráfico que ilustra a variação do pH no plasma sanguíneo em uma pessoa saudável durante uma corrida em uma esteira ergométrica. Olha só, gente, o pH do sangue da pessoa, ó, saudável. E quando ela começa a correr, o pH do sangue dela está 7,45, certo? E aí o que vai acontecendo? À medida que ela vai correndo, olha o pH dela, vai diminuindo, diminuindo, olha aí, certo? Depois, a tendência aqui do pH é voltar ao normal, certo? A linha pontilhada dá aqui a normalidade. Então, o que a gente entende? Que esse cara estava lá fazendo atividade, durante o período da atividade, o pH, então, olha só, diminuiu pra caramba. Aí, prof, por que o pH voltou ao normal ali em cima? Porque provavelmente esse cara deve ter encerrado a atividade, tá? A ventilação pulmonar, ela vai eliminando o excesso de gás carbônico que acidifica o sangue e que faz com que tua frequência respiratória fique acelerada. Dessa forma, com o tempo, você vai tendo o pH sanguíneo voltando ao normal, certo? Vamos então continuar. A resposta fisiológica que fez com que o pH do plasma retornasse à normalidade, que seria a linha tracejada, foi detectada. Ou seja, quem que percebeu que o pH sanguíneo voltou ao normal? Quem, gente, que vai perceber o pH do teu sangue mediado pelo gás carbônico? O gás carbônico que vai reagir com a água do sangue e que vai formar ácido carbônico. E isso vai acidificar o plasma sanguíneo. Letra A, foram as artérias carótidas que induziram a contração dos bronquíolos. Será? Letra B, foi o cerebelo que reduziu a formação do ácido carbônico nas hemácias. Letra C, foi a medula oblonga que inibiu a atividade da anidrase carbônica. A anidrase carbônica é a enzima, né, que transforma ali gás carbônico e água em ácido carbônico. Pelos rins, que aumentaram a reabsorção de íons H+, nas alças néfricas. Ou foi a letra E, pelo centro respiratório, que estimula o aumento da ventilação pulmonar. Gente, que nós vimos, né? Nós vimos que o nosso centro respiratório, que está onde? No bulbo, ele vai ser o cara que vai perceber. Dessa forma, ele aumenta a frequência respiratória, elimina o excesso de gás carbônico, fazendo com que o pH sanguíneo ele volte à normalidade. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Siga o Preveste UEA nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!